Domingo, 13 de outubro, está entrando no ar mais um programa Voz do Samba. E no programa de hoje, quem vai estar conosco aqui é o ex-jogador de futebol, craque da seleção brasileira, André Santos, e uma das revelações do futebol catarinense, o treinador Márcio Luz. Fique ligado, o programa Voz do Samba está só começando. Está começando o programa A Voz do Samba. Apresentação Serratini. Boa tarde, está começando mais um programa Voz do Samba nesse 13 de outubro, agradecendo sempre ao carinho e à audiência de cada um de vocês que nos assistem através dos pacotes por assinatura onde a Primer se faz presente e também no YouTube. Agradecendo também sempre aos nossos patrocinadores, Cairóis, chopp de Manezinho para Manezinho, Água Imperatriz, pensou em água mineral, pensou em água Imperatriz. Cachaçaria Queridos, com uma loja lá no sul da ilha, no Ribeirão, e outra no Shopping Floripa, no Monte Verde, na SC 401. E também o Esquinal Restaurante, que fica aqui na Constância, o Krumel, na Praia Comprida, em São José, que durante a semana tem um buffet diversificado e muito saboroso. Quem está conosco no programa de hoje aqui é o craque, o ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira, Figueirense, Flamengo e tantos clubes, André Santos, e também a revelação do futebol catarinense como treinador, Marcinho Luz. Vieram conversar um pouco a respeito da carreira dos dois e também a respeito da chegada do André Santos ao Bela Vista, clube do Amador aqui de São José. Vamos conversar aqui com o Marcinho primeiro. Marcinho, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. É um prazer te ter aqui. O Marcinho, que é meu amigo pessoal, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto e é um cara que eu torço muito por ele, porque ele é um cara dedicado ao que faz, correto, reto nas coisas que ele se propõe a fazer e vem numa crescente dentro do futebol catarinense e não demora muito, com certeza vai ser treinador de um clube da primeira divisão do nosso catarinense, tenho certeza. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Serratini, boa tarde, André, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, é um prazer. E a gente está aí para bater um papo e falar de futebol, de samba, que é o que a gente gosta também. Pois é, o programa de hoje nós não vamos ter músicos ao vivo conosco aqui, mas nós vamos ter sim informações a respeito de samba, de carnaval, de tudo que está acontecendo. Mas sim, eu sei que além do futebol, são duas coisas que correm paralelas, né? Normalmente boleiro gosta de um pagode, gosta de um samba, quando não é a turma do sertanejo, né? Corre sempre ali uma turma que gosta do sertanejo e uma turma que gosta do samba. Eu sei que tu é da turma do samba, se arrisca até a tocar um cavaco de vez em quando. Conta um pouquinho da tua história, como é que começou a tua história como professor de educação física, tu tens a formação, né? De Faculdade de Educação Física. Eu fiz curso de treinador, mas ainda não... Fizesse o curso de treinador, me formando, né? Isso, estás te formando, estás fazendo Educação Física, né? Isso. E a tua trajetória dentro do futebol, de uma forma geral? Então, eu fui criado ali na Rua Tupinambá, na Coloninha, a 100 metros da sede da escola, então não tinha como não gostar de samba, né? Minha história no futebol começou mais tarde, ali com 13, 14 anos tive mais interesse, aí fui buscar as oportunidades e tive base de Avaí Figueirense. Aí depois fui morar em Capoeiras e fui criado dentro da casa do Balduino, né? Então, a sorte olhou um pouquinho para mim por esse lado também, até pelas amizades. Eu acho que quando a gente tem as referências por perto e elas são as melhores, eu acho que tudo tende a progredir na tua vida, né? Então, o Badu me deu muitas oportunidades. Eu fui tentar ser jogador, não tive êxito, mas o Badu sempre envolvido com muitas escolinhas, de projetos, e me deu oportunidade para estar nisso. Fui fazer a faculdade, tranquei, agora retomei, e ano que vem eu me formo, né, realmente, mas já fiz curso, fui para São Paulo, enfim. E as portas do futebol amador, ela foi muito automática, assim, né? Comecei lá no início do bairro Ipiranga junto com o Meteoro, e depois fiz carreira solo e fui tentando e colocando obstáculos, que eu acho que é importante, não só a gente ficar na mesmice, né? Fui atravessando esses obstáculos e fui colocando objetivos e estudando não só o futebol em si, mas toda a gestão que o futebol amador te proporciona também, estudar as pessoas, e hoje eu consigo fazer isso com muita clareza e tratando muito bem as pessoas também, que eu acho que o futebol ele foge muito do que é só dentro de campo, dentro daquele retângulo, sabe? O extra, a organização, como tu apresenta o teu clube, o time que tu estás representando, como tu se comporta perante aquela comunidade, o respeito, eu acho que ele tem que ser recíproco, sabe? Quando tem alguém para apoiar, quando tem alguém para torcer, então a gente tem que dar essa reciprocidade da melhor maneira possível.
Até porque trabalhar com o ser humano não é algo fácil, né? Ser líder de um grupo de atletas é algo que não é para qualquer um, principalmente quando a gente está falando de futebol amador. Porque quando tu está falando do futebol profissional, a pessoa, o atleta, ele vive as 24 horas dele voltada, teoricamente, para o clube. Ele tem o horário dele de descanso, mas tem o horário do treinamento, tem o horário do departamento médico, tem tudo. E o futebol amador é diferente. A pessoa tem a rotina da semana dele, tem o trabalho, tem o estudo, tem família, tem tudo. Às vezes chega com problemas extra-campos muito mais do que um jogador profissional. Então, eu acho que o futebol amador, para um treinador, ele é uma escola muito maior, às vezes, dependendo do momento, do que para quem já começa direto num clube profissionalmente. Estou errado? Não, é pertinente a tua colocação. Na verdade, a escolinha ela é a faculdade do profissional como treinador, né? Mas o futebol amador ele é muito peculiar na questão que tu passou também, cada um tem uma profissão. Então eu fui estudar isso, né? Pô. E outra coisa, como que eu vou passar as informações para o André Santos? Jogou Seleção Brasileira, Flamengo, Arsenal, Fenerbahçe, enfim. Um cara culto, um cara que viveu no mundo, né? Com os melhores do mundo, né? E tanto outros que a gente tem no Bela Vista, e já no meu projeto que a gente tem há algum tempo, com o André, que a gente faz parte, Jackson, João Paulo Goiano, João Paulo, Everton Santos, Bruno Santos, Peu e tantos outros, né, que fazem parte desse processo, que tiveram carreiras excelentes, de alto nível do futebol brasileiro, até fora do Brasil, né? Então, eu venho me preparando muito para isso, sabe? Eu estudo bastante, estudo muito mesmo. Olha só, o Marcinho falou do Balduino. Eu quero mandar um abraço para o Balduino. O Balduino também já esteve aqui no nosso programa, foi meu professor de Educação Física no Cefid, foi meu professor de futebol quando eu fiz faculdade de Educação Física. Apesar desse corpinho aqui, já passei por uma faculdade de Educação Física, isso lá atrás, nos áureos tempos. E o Balduino é referência, sempre vai ser referência do nosso futebol, assim como o Toninho Quintino, assim como o Zenon. Foi uma época de grandes craques. Aliás, se hoje o Toninho Quintino, o Zenon e o Badu jogassem bola, eu queria ver clube para pagar o salário deles, porque tem uma meia dúzia aí que não joga nada, estão pagando um dinheirão para esses caras, eu queria ver arrumar dinheiro para pagar o salário desses 3 caras, porque eram bons de bola. Eu sou suspeito de falar do Duda, a gente chama na família Duda, né? Então ele é como se fosse um pai, né? E através das oportunidades que ele me deu, uma muito especial também, foi fazer um estágio no Avaí, junto com o Emerson Maria, e eu fiquei 1 ano e meio lá, o Diogo Fernandes na época era o coordenador da base, e eu fiquei nesse sub-20 lá com o Emerson 1 ano e meio. O Emerson nós estudamos juntos, nós fizemos faculdade de Educação Física juntos. Um baita profissional, estudioso também, um cara fantástico. Então, quando as tuas referências elas estão próximas de ti, tu consegue extrair melhor as coisas, consegue tirar. Quando eu tenho dúvida, eu vou no Badu ainda. Pô, Duda, olha só, tenho isso, o que tu pensa, tal. E às vezes a gente discute, dá aquela cutucadinha que ele gosta, enfim. Mas é porque ele, cara, gosta muito. Na verdade, o Emerson Silva, o Emerson Maria, desculpa, ele existia em Florianópolis o curso de Educação Física, que era um curso técnico de Educação Física que era a nível médio. Na verdade, era provisionado. Existia, era dentro do próprio Cefid. Era no período da tarde, o Cefid era de manhã e à noite. Eu fiz primeiro o CEF, que era o curso de Educação Física, e o Emerson era da minha classe. Nós estudamos junto, no nível médio, no técnico, e depois ele foi para o Cefid. Depois ele concluiu os estudos dele. Mas é uma figura tremenda, um cara educadíssimo, sempre foi muito educadíssimo, muito calmo. É uma das referências também que vem prosperando aí dentro do futebol catarinense nacional hoje, um cara que merece muito. Me diz uma coisa, como tu estando no amador, quem trabalha com futebol está o tempo todo acompanhando as coisas que estão acontecendo. O que tu achas desse ano que está terminando aí, praticamente, já estamos na metade do segundo semestre, da campanha do Avaí e do Figueirense desse ano? O que tu projeta, que tu consegue ver para o ano que vem, para esses 2 clubes nossos aqui da capital? Começando pelo Avaí, eu acho que o Marcos ele já está há um tempo lá e vem fazendo o que ele pode, é um ídolo do clube, isso facilita até para trazer jogadores, porque ele parou de jogar recentemente, ele tem conhecimento de muitos atletas, né? Ele consegue chancelar isso, né? Mas a campanha de um clube ela tem muitos fatores, né? Lesões, parte financeira, enfim. Toda uma estrutura que às vezes atrapalha dentro de campo, né? E a gente não está lá no dia a dia, é difícil a gente conseguir fazer qualquer tipo de análise em relação a isso. O Figueirense já vem de uma dificuldade financeira, parte jurídica que vem atrapalhando de muito tempo.
eu acho que a partir do momento que conseguir sanar esse problema, eu acho que o clube consegue caminhar com as próprias pernas, mas por enquanto é difícil. Na verdade, eu acho que os dois clubes têm problemas financeiros, mas eu acho que realmente quem está no vermelho com a situação mais preocupante hoje é o Figueirense, né? O clube de futebol normalmente passa por altos e baixos, mas a situação do Figueirense hoje é uma situação um pouco mais delicada, né? Estão havendo aí algumas reuniões referente aos empresários, às empresas que administram hoje o Figueirense, e eu, como torcedor alvinegro, e quem me conhece sabe que eu não sou um cara chato com futebol, não sou um cara cri-cri. Óbvio que se pudesse ter 2 times da nossa cidade na Série A seria ótimo. Isso é bom para a cidade, é bom para o turismo, é bom para os clubes, é bom para todo mundo. Mas a gente fica receoso porque, querendo ou não, tem que se respeitar a tradição de um time como o Figueirense, a história de um time desse, e a gente está passando por uma situação aí bem complicada. Mas eu acredito que sempre existe uma luz no fim do túnel. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora a agenda cultural para a gente dar uma olhadinha, ver o que está rolando aí nos próximos dias na cidade, e daqui a pouco a gente já retorna. E venha conhecer a mais nova casa de samba de Floripa, Alameda do Samba. Venha curtir muito samba e pagode na rua Antônio Gomes Soares, 80, em Coqueiros, sempre de quinta a domingo. Lista pelo telefone 48 996 958441 ou nas redes sociais Alameda do Samba Bar. Os protegidos da princesa comemoram seus 76 anos no dia 19 de outubro, 1h da tarde. Local, Centro de Eventos Brandi. Pagode do Som do Pretinho, apresentação dos segmentos, feijoada, comida de boteco, homenagens e despedida da corte de 2024. Informações no site da escola. E vem aí no dia 23 de novembro, a partir do meio-dia, no Clube 6 de Janeiro, Sexta Mariscada do Nica, show nacional com Jorginho do Império. Informações e vendas pelo telefone 48 996 15 15 34. E vem aí no dia 24 de novembro, a partir das 16 horas, na sede da Unidos da Colorinha, Batizado da Bandeira. O Dia Nacional do Mestre Sala e Porta-Bandeira será festejado e comemorado com um batizado do pavilhão da Gigante do Continente. Presença confirmada de Claudinho e Selminha Sorriso, primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira da Beija-Flor de Nilópolis. Tá aí, essa foi a nossa agenda cultural, um pouquinho das coisas que vão acontecer na cidade nos próximos dias, então fiquem ligados porque a gente está sempre trazendo para vocês aqui os eventos que estão rolando aqui pela grande Florianópolis. Olha só, no domingo passado houve as eleições gerais para as prefeituras em todo o Brasil, e aqui em Florianópolis e São José, que são as cidades próximas aonde a gente convive diariamente, estão muito interligadas, além de Biguaçu e Palhoça também, ocorreram as eleições e os resultados finais a gente trouxe aqui só para quem não mora em Florianópolis aqui, para ter uma ideia de como aconteceu. O prefeito Topázio, que até então era vice do prefeito Jean, né, o Topázio não concorreu a uma reeleição, na verdade o Jean, há 2 anos atrás, que era prefeito, era o titular, abriu mão da prefeitura para concorrer a uma vaga como governador, e o Topázio, na época, como vice, assumiu. Então foi a primeira eleição que ele concorreu, fez 161 mil votos contra o segundo candidato, que foi o Maquito, que concorreu e fez 61 mil. Então deu uma diferença aí praticamente de 100 mil votos, um pouquinho mais talvez, eu não estou com os números exatos aqui, mas foi a maior votação, a votação mais expressiva na história de um prefeito da nossa capital aqui, de Florianópolis. E o destaque lá em Florianópolis na questão dos vereadores foi o vereador Gemada. O vereador Gemada, que era funcionário de uma empresa de transporte coletivo, foi cobrador, foi o motorista de ônibus, está indo para a sua segunda legislatura e praticamente alcançou aí quase que um número de 7 mil votos. Foi o vereador mais votado em Florianópolis aí, indo para o seu segundo mandato. Em São José,
o vereador Orvino, que já estava à frente da prefeitura, se candidatou à reeleição e venceu a ex-prefeita também de São José, Adeliana Dal Ponte. O Orvino fez 51 mil e uns quebradinhos, aí, quase 52 mil votos, e a Adeliana fez 41 mil também, uma diferença de 10 mil votos entre o primeiro e o segundo colocado. E o destaque aqui de São José foi o vereador, que também se reelegeu, o Crislan, do Partido Novo, que faltou um votinho para fazer 5 mil votos, fez 4.999. E a grande surpresa dessa eleição aqui na região da Grande Florianópolis foi o ex-deputado federal, que na época foi eleito com a maior votação do estado de Santa Catarina, o comunicador, repórter, apresentador de televisão também, Hélio Costa, na época como candidato a deputado federal, fez 180 mil votos para a Câmara Federal, agora se apresentou como candidato a vereador em Florianópolis e fez 177 votos. Saiu de uma eleição de 180 mil para uma eleição de 177 votos. Essa foi a grande surpresa, além também do destaque aqui da chapa montada com o Dário Elias Berger, que foi 8 anos prefeito em São José, depois mais 8 anos prefeito em Florianópolis, junto com o Jean Loureiro, que fazia parte da composição do Topázio, se aliando aí com o Dário, e o Jean com mais 2 anos de prefeitura, com mais 4, tinha 6 anos de prefeitura, com 8 do Dário, praticamente 14 anos, os dois ex-prefeitos de Florianópolis se juntaram e fizeram apenas 16.650 votos. Uma votação muito abaixo do que se esperava pela história política desses dois nomes aqui da Grande Florianópolis. Então, o nosso programa não é um programa voltado para a política, mas como é uma mesa de boteco, em mesa de boteco se discute tudo, a gente está passando aqui alguns números para matar aí um pouco da curiosidade dos nossos telespectadores de outros estados a respeito do que ocorreu no domingo passado, que inclusive nós não tivemos programa inédito, nós tivemos uma reprise do meu programa de aniversário justamente em virtude das eleições que ocorreram no Brasil. Então ficou assim, prefeito eleito em Florianópolis, Topázio Neto, com 161 mil e uns quebradinhos, em São José, Orvino Coelho de Ávila, com 51 mil e uns quebradinhos, e os destaques aí para não eleição e a votação muito baixa de 2 ex-prefeitos de Florianópolis juntos, né, o Dário Elias Berger e o Jean Loureiro, e também o destaque de uma queda em ladeira abaixo do ex-deputado federal Hélio Costa, que saiu de uma eleição de 180 mil votos para uma eleição a vereador de 177 votos. Marcinho, continuando o nosso papo aqui, tu fosses o ano passado treinador do clube lá de Florianópolis, o Náutico. E agora voltasse, atravessasse a ponte, viesse para São José, tomasse a frente aí do comando do Bela Vista. E como é que está a perspectiva para esse ano de trabalho aí? Bom, então, foi repentino, né? Eu estava há 5 anos e meio no Náutico, desde 2019. E fora do município com trabalho no futebol desde 2011. Né? Então, rodei bastante aí, Palhoça, Santa Amaro, governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Florianópolis e retornando à cidade, né? O Bela Vista tem um projeto audacioso, né? O clube vai passar por toda uma estrutura de reforma na parte física ali do estádio, né? E apresentou para a gente uma possibilidade de fazer um futebol de qualidade, um futebol com estrutura. E junto com o André, que a gente já tem essa parceria aí desde 2021, a gente sentou, analisou e viu que era possível. Né? Mesmo esse restante de ano, esse segundo semestre, tendo que jogar fora dos nossos domínios, do nosso estádio, a gente hoje não tem uma casa para jogar, mas a gente viu que era possível já começar agora, né? E foi assim, né? Através de um convite do Michel Schlemper, que é o atual vice-prefeito também, que é um amante, um torcedor do Bela Vista, né, incontestável. E a gente conseguiu montar todo um planejamento. Iniciamos já a competição no Municipal de São José, onde a gente tem 3 vitórias e um empate. E temos 2 jogos do estadual já, que a gente passou das quartas de finais, onde a gente venceu os 2 jogos contra o Serbe de Joinville. O primeiro jogo aqui em São José, no Enio Antônio da Silva, no Palmeiras do Roçado, vencemos por 1-0. E lá no Ernestão em Joinville, onde também
Novamente vencemos o jogo, só que pelo placar de 2-1. E agora a gente tem a semifinal do Catarinense de Futebol Não Profissional, né? Que é contra o time do Aliança, uma forte equipe lá do Extremo Oeste, lá de São João do Oeste. Primeiro jogo aqui dia 13, agora domingo, às 15h30, que nós iremos jogar lá na Palhoça, no Campo do Avante. E no jogo de volta, lá em São João do Oeste, dia 19, no outro sábado. Legal, olha só, e por falar em Michel Schlepper, que é o vice do Orvino, que foi o campeão das eleições aqui em São José, o Michel no domingo ganhou 2 vezes, ganhou a eleição como vice e ainda ganhou na Trimania, na loteria que tem aqui por perto. Eu fui conferir a loteria, estava o nome do Michel lá. Aí não adianta, um homem com a estrela dessa, não tem o que ele não ganha. Gente, olha só, a gente vai para o nosso intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos bater um papo alongado, uma resenha gostosa com o ex-craque da seleção brasileira, do meu Flamengo, do meu Figueirense, André Santos. Fiquem ligados que o programa volta já já. Programa A Voz do Samba. A tradição e o bom atendimento fazem parte da nossa história. A Sedutora Calçados, 73 anos calçando a nossa cidade. Calçados adultos e infantis, tênis nacionais importados de todas as marcas e modelos. Rua 7 de Setembro, 173, Centro, Florianópolis. Fone 48-3224-3861. Made in Floripa, você pode acreditar. O melhor shopping do Brasil que tá em todo lugar. Vai curtir com a galera no momento a sós. Solta a voz e chama que o shopping é Cairós, é Cairós. Tem festinha lá na praia, é Cairós. Tá gelada a serpentina, é Cairós. É nóis, Cairós. Beba com moderação. A Cambirela Imóveis completa neste ano 39 anos de história no mercado imobiliário. Uma marca com tradição e credibilidade quando o assunto é venda e aluguel de imóveis na Grande Florianópolis. Acompanhamos o crescimento da região, ampliamos nossa equipe e área de atuação, hoje com lojas nos bairros de São José, Palhoça e Florianópolis. Agradecemos a todos os clientes que acreditam na marca Cambirela e tornam nossa imobiliária uma referência no mercado. Cambirela Imóveis, há 39 anos, sua imobiliária na ilha e no continente. Programa A Voz do Samba. Voltamos com o programa Voz do Samba, agradecendo sempre ao carinho e à audiência de vocês que nos assistem todos os domingos a partir da 1h aqui na Primer TV ou através do YouTube. Lá no YouTube ainda tem a vantagem de poder comentar, compartilhar, que é muito importante para a gente, deixar um like, deixar uma curtida lá para ajudar a fortalecer esse projeto que a gente faz com tanto carinho, que é de trazer as coisas da nossa região da Grande Florianópolis, música, samba, futebol, política, tudo que se conversa e se discute numa mesa de bar, numa resenha gostosa como essa. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui no nosso programa um ex-jogador de futebol com 22 anos de carreira, sendo 18 na carreira profissional, que passou pelo Flamengo, passou pelo Corinthians, passou por clubes da Europa, foi convocado, participou da seleção brasileira, hoje faz parte do elenco do Bela Vista, do clube aqui de São José, que está participando do Campeonato Amador Estadual e também do Campeonato Amador Regional. Quem está conosco aqui é o André Santos. André, prazer te receber aqui, é uma honra para a gente ter a tua figura no nosso boteco aqui na Primer TV e principalmente por saber que tu, apesar de ser paulista, ter vindo morar muito cedo aqui na região da Grande Florianópolis, primeiro em Floripa, depois se acomodou com a tua família no município vizinho aqui, que é Biguaçu, né? Ter começado a carreira na base do meu alvinegro, do Figueirense, ter começado pelo Figueirense, a gente ter essa referência de um craque do teu quilate
pela história do Alvinegro, e depois desses anos todos de carreira também tem encerrado a tua carreira no Figueira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber. Muito obrigado, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, Retino, um prazer enorme estar aqui participando desse programa com grandes pessoas como você, Marcinho, nosso coach, nosso treinador, um grande amigo também, fico muito lisonjeado de fazer Agora a moda é Mister, né? Nosso Mister. Coach, né? O coach. Fico lisonjeado pelo convite, muito feliz. E para mim é um prazer estar aqui participando, falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho do futebol amador, falar um pouquinho daquilo que corre nas nossas veias, que realmente futebol, eu sou da parte mesmo, sou um pouco mais antigo, da parte de futebol com samba. Inclusive, lá no Bela Vista eu frequentava bastante, quando eu morava em Biguaçu, o fute samba, para vocês que não sabem, que conhecem bastante do futebol com música, o fute samba fez muito parte. O fute samba, que era bloco, virou escola de samba aqui de São José, o Chocolate, muito tempo teve à frente do fute samba, corria com rifa de um lado, corria do outro, fazia uma correria danada, nosso saudoso Chocolate, ex-Rei Momo, aqui do município de São José. André, o que levou a tua família, conta um pouquinho da tua história, o que levou a tua família a sair de São Paulo e vir parar aqui em Santa Catarina, aqui na região de Floripa? Na verdade, os meus pais moravam, minha mãe é natural de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, meu pai de São Paulo. Na verdade, eu acho que a nossa infância, né? A nossa infância, a criação, São Paulo sempre foi uma terra muito desenvolvida, correria, sem dúvida alguma não tem aquela tranquilidade que tem Florianópolis, Santa Catarina. E na ideia deles era vir para cá, mudar para Florianópolis, mudar para Santa Catarina, para que a gente pudesse ter uma adolescência, uma criação muito mais tranquila, muito melhor, para que sim, a gente pudesse desenvolver da melhor maneira possível. Eu acho que foi uma escolha mais do que excelente. Buscaram qualidade de vida na época, então. Exatamente, uma qualidade de vida, e isso para nós fez muita diferença. Eu vim para cá com 6 anos de idade, aí eu falo que eu sou natural de São Paulo, mas poxa, eu já sou manezinho, né? A gente brinca que eu sou manezinho e tenho orgulho de falar que eu fui criado em Santa Catarina. Falo isso para o mundo inteiro, desde que eu jogava em grandes clubes pelo mundo, jogava na seleção brasileira. Sim, falo que sou natural de São Paulo, mas falo que eu tenho orgulho muito da cidade de Santa Catarina. E para mim é um prazer enorme estar fazendo parte dessa cidade e levar o nome de Santa Catarina, de Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, de todas as cidades aqui que para mim eu fiz parte, joguei bola por todos esses campos do futebol amador, de várzea, e foi aí onde eu cresci, onde realmente eu vivi a minha adolescência, a minha infância, e aprendi muito. Isso eu tenho muito orgulho de dizer aqui e de dizer para todas as pessoas que me perguntam. André, uma pergunta que normalmente a gente faz para os artistas que vêm aqui, principalmente os músicos, os cantores, se existe alguma referência, se existia alguma referência na vida deles, na família, para que eles tivessem escolhido o caminho da música, o caminho do canto. Na tua família tinha alguém que batia bola, tinha alguém que era bom de bola? Tinha, meu pai sempre, na verdade, meu pai jogava bola, mas não era um craque de bola. Na verdade, tinha o meu tio Sidney, falecido tio Sidney. Ele era um sonho dele, do filho dele ser jogador de futebol profissional. Tanto é que quando nós tínhamos idade de 6, 7 anos, ele nos levava bastante no Morumbi, São Paulo, para torcer pelo Corinthians, para assistir os jogos. Então, eu lembro muito na época do Tupanzinho, Neto, Ronaldo goleiro. Depois eu cresci ali corintiano, Marcelinho Carioca e entre outros, né? Então sempre fui muito fã do Corinthians e também era um sonho dele. Ele jogava aquela Copa Kaiser, futebol de várzea em São Paulo. Jogava no terrão e me levava aos domingos para assistir, e era o sonho dele que um dia eu jogasse com a camisa do Corinthians, e para mim, meu pai sempre falou, né, eu dentro da barriga da minha mãe eu já chutava de canhota, e não tinha como não ser um atleta profissional, e sempre foi meu sonho desde criança, ser um atleta profissional, e eu me aperfeiçoalizei daquela forma, eu sempre busquei o melhor, porque era o meu sonho, e desde pequeno eu fui crescendo com aquele sonho e fui desenvolvendo ainda mais. Na verdade, a gente que gosta de futebol e vem de uma geração onde os ídolos eram outras, tinham referências diferentes da referência da maioria dos jogadores. Eu tenho, graças ao bom Deus, eu tenho alguns amigos no futebol. O Bismarck é um amigo querido, estava comentando contigo fora do ar. O mestre Júnior, maestro, de vez em quando a gente se encontra no Rio. O maestro tem um projeto lá no Rio que chama-se Samba da Sopa.
ele faz normalmente lá no Beco do Rato, então na Barra da Tijuca, e todo o dinheiro arrecadado com a bilheteria do samba é voltado justamente para a sopa da rapaziada da rua. E eu tô com 50 anos de idade e o meu sonho ainda é conhecer o Zico. O Zico teve há um ano e pouco atrás aqui num hotel da cidade fazendo uma sessão de autógrafo a respeito de um evento que ele teve aqui, e eu não consegui, né? Então a gente tem isso, apesar de ser caminhando aí já coroa, mas a gente ainda treme as pernas quando a gente fala nos ídolos que perpetuaram o futebol na época que nós éramos mais novos. Quando tu começou a jogar futebol profissionalmente, qual foi o dia assim que tu te deparou com um cara na tua frente, tu já jogador profissional, que a perna tremeu, tu disse assim, pô, e agora? Eu cumprimento, eu não cumprimento, eu abraço, eu vou jogar contra ele? Como é que tu te comportou e quem foi? Olha, na verdade eu sempre tive grandes ídolos, assim, sempre tive grandes referências dentro do futebol, até porque a minha especialização sempre foi jogar pelo lado esquerdo. Eu jogava, na verdade, o Emerson Marinha foi um dos meus primeiros treinadores aqui, inclusive eu vi vocês comentando, mandar um grande abraço. O Emerson foi um dos caras que me deu muito apoio no meu começo de carreira. Mandar um grande abraço ao Badu também, que é um cara que eu respeito muito. Não tive a oportunidade de ver, mas grandes pessoas falam muito bem ele jogando. Conheço como pessoa, é uma excelente pessoa e grande referência aqui em Santa Catarina. Na verdade, para mim a referência, sempre gostei muito do Roberto Carlos, gostava muito do Atirson, porque eu via jogar no lado esquerdo, e como eu era canhoto, eu assistia muito o Felipe, na época do Vasco, jogava pelo lado esquerdo. Então, são grandes jogadores que tinham muita técnica e muita força. Então, um dos meus ídolos assim foram o Roberto Carlos, Atirson, e sempre quando eu acabei desenvolvendo, jogando profissional e encontrando esses grandes ídolos, para mim foi demais. Inclusive, também um ídolo meu foi o Ronaldo, que eu joguei, né? Sempre foi referência para muitos atletas e não era diferente para mim. Então, encontrar ele no Corinthians, na seleção brasileira junto comigo, olhar para o lado e falar, poxa, eu era fã do cara, jogava videogame com ele, escolhia sempre eles para comprar camisa, Roberto Carlos, e hoje eu estou dividindo o vestiário com ele. Joguei com o Roberto Carlos no Fenerbahçe, na Turquia. Eu jogava na linha de frente, ele na de trás. Poxa, tem milhares de lances junto com ele, várias resenhas, conversa, batendo papo. E você olhar para o lado e falar, poxa, hoje eu torcia pelo cara, colocava ele no videogame, e hoje eu estou dividindo o mesmo espaço com ele no vestiário, o mesmo campo de jogo. E assim foi com o Ronaldo, foram com grandes ídolos que eu sempre convivi, cresci, aprendendo, admirando e depois fazendo parte dentro de um vestiário. E assim foi como o Henry, como o Ibrahimovic. Então são pessoas que realmente eu fui desenvolvendo, fui crescendo, fui conhecendo e fui admirando ainda mais. Me diz uma coisa, tu ainda, o Toninho Quintino, que também foi um grande jogador nosso aqui, ídolo até hoje no Palmeiras, há pouco tempo o Palmeiras fez uma grande homenagem para ele, teve o lançamento de um livro lá no Allianz Parque, contando a história dele como jogador do Palmeiras. Ele veio aqui e de cabeça ele fez a trajetória dele de todos os times, desde do primeiro time até o último. Tu ainda tem essa tua linha cronológica, tu ainda sabe? Eu acredito que sim, se eu não tiver muito velho assim, eu acredito que eu lembre. Na verdade, eu saí do Figueirense. O meu primeiro clube, claro, que foi o Figueirense na base, e eu sempre elogiei muito o Figueirense e agradeço muito ao Figueirense por ter aberto as portas do cenário mundial para mim, né? Então, eu sempre falei o nome do Figueirense em todas as equipes que eu passei, em todas as entrevistas que eu passei pelo mundo inteiro, inclusive na seleção brasileira. Eu sou muito grato, o Figueirense sabe disso. Eu acho que eu sou um dos primeiros atletas a chegar na seleção brasileira com a camisa do Figueirense. Na principal, né, eu digo, não na base eu também não passei, mas na principal acho que eu sou um dos primeiros, e eu sou muito feliz. Mas eu lembro que eu comecei no Figueirense profissional, depois eu fui emprestado para o Flamengo, do Flamengo eu fui para um clube na Sérvia Montenegro, voltei, depois fui para o Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro eu voltei emprestado para o Figueirense, do Figueirense eu fui para o Corinthians, do Corinthians Fenerbahçe, do Fenerbahçe eu fui para o Arsenal, do Arsenal eu voltei para o Grêmio com o Luxemburgo, do Grêmio eu voltei para o Flamengo em 2013, do Flamengo eu fui para Suíça. Do Flamengo eu fui pro Goa com o Zico, a gente jogou 3 meses no Goa com o Zico, depois do Zico no Goa eu voltei para a Suíça, joguei 1 ano na Suíça no Vil, depois do Vil fui pro Bolu, voltei para a Turquia, joguei no Bolu mais 2 anos e depois do Bolu eu encerrei vindo pro Figueirense e foi meu último clube que eu parei. O Flamengo de 2013 foi o Flamengo do Pet, daquele gol de falta, não, né? Não, o Flamengo 2013 foi o campeão
da Copa do Brasil e campeão carioca também da Taça Guanabara. Foi do Hernani, Léo Moura, Mano Menezes, Chicão, Elano, Hernani Brocador, foi dessa época. O Paulinho, Samir. Olha só, eu pedi para a produção separar algumas imagens aí da carreira do André. Se for separar todas, a gente ia passar um tempo. Mas a gente fez algumas imagens aí, eu gostaria que ele fosse comentando em cima das imagens para a gente. Sim, Figueirense. Essa foi uma imagem quando eu voltei para o clube, jogando pelo Figueirense aqui. O Figueira estava na Série B, então joguei um pouquinho mais de 6 meses e acabei encerrando com a camisa do clube. Próxima. Também no Figueirense, a minha volta. Esse é o Bolu, um time da segunda divisão, um time de meio de tabela, pertinho de Istambul. São 2 horas de Istambul. É uma cidade incrível, onde eu tive uma passagem maravilhosa. Eu fui capitão lá por 2 anos. Nós ficamos próximos de subir para a primeira divisão, mas foi muito bacana jogar no Bolu Sport. Hoje os principais cozinheiros, é tradicional essa cidade por sair os melhores cozinheiros da cidade lá para grandes restaurantes no grande país que é Istambul. Tem mais fotos aí, a gente já vai voltar nas fotos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é essa vida de jogador profissional, saindo às vezes uma temporada, um ano e meio, 2, de um país para o outro? A adaptação, principalmente com a língua e com a gastronomia. Quando tu está na Itália, que é o italiano é uma língua que vem do latim, então algumas coisas a gente consegue ter um discernimento por lembrar algumas pronúncias do português. O francês, às vezes, dá para entender alguma coisa. Espanhol. Né? O espanhol, mais fácil ainda. Mas tipo a Turquia, Japão, como tu teve no Goa lá, como é que é os primeiros dias, como é que é o convívio com isso? Na verdade, eu sempre gostei muito de conhecer países, culturas, culinárias. Isso para mim sempre foi línguas. Para mim isso sempre foi um prazer enorme, porque o futebol me deu a oportunidade de viajar e sem dúvida, aperfeiçoar mais aquilo que nós não aperfeiçoamos tanto na escola. Então, línguas, estudar, saber um pouquinho mais do país, história, isso é muito bacana. E eu sempre me adaptei o mais rápido possível. Quando eu fui para a Turquia, Istambul, e não fala tão bem inglês em Istambul. Porém, nós atletas tínhamos tradutores, porque tinha mais de 8 brasileiros jogando junto e depois tinha a maioria francês. Então, tinha 2 tradutores no vestiário. Então, nós tínhamos os tradutores. Até porque falar turco realmente é muito difícil. Eu acredito que sem ser o turco, o alemão é uma língua muito difícil. Eu sou descendente de grego, o grego também não é fácil. O turco e o grego também é bem complicado. É verdade. Então, pela Grécia tu não passou, né? Não, pela Grécia não. Está ali pertinho da Turquia. Na Grécia só fui jogar realmente contra na Champions League, porém não passei. Mas acredito eu acho que a língua turca sempre foi uma língua muito difícil. Porém, consigo algumas palavras identificar, mas não falo. Bota na tela as outras fotos que ainda tem aí, faz favor. Corinthians, sim. Aí não podia deixar de faltar. Corinthians foi um dos clubes. Esse gol foi um gol na final do Campeonato Paulista. Nós ganhamos Campeonato Paulista invicto contra o Santos aí. Estava 1-0 para o Santos. Eu acabei fazendo gol 1-1, foi muito bacana no Pacaembu. Flamengo. Aí uma das fotos mais bonitas que foi selecionada aí. Aí me agrada, hein? Aí me agrada, aí me faz bem. Flamengo 2013, isso foi quando eu vim do Grêmio. Na verdade, tinha contrato com o Arsenal ainda. Eu voltei do Grêmio, ia voltar para o Arsenal. Teve o interesse do Flamengo e eu falei, poxa, eu queria voltar para o Flamengo e realmente ganhar um título jogando. E aí, onde nós ganhamos 3 títulos, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Para mim foi uma passagem muito bacana. O gol também, fiz gol contra o Fluminense, gol contra o Botafogo, fiz gol na Libertadores, então foi uma passagem muito bacana. E aí, agora chegada já no Bela Vista, tu é meia, né? Eu sou, na verdade, meia. No Amador eu jogo de meia, não dá para jogar lateral. Os meninos mais novos estão muito rápidos, senão não acompanham. Mas tu fazia as duas funções, tu fazia às vezes lateral e jogava na meia também, né? Exatamente. E aí, claro, né, a nossa seleção brasileira, foram quantas atuações pela seleção e quais as competições, você lembra? Foram 25 convocações, isso aí é o êxito, né? Eu acho que um atleta profissional, quando ele olha para uma foto dessa e vê com a camisa da seleção brasileira, para mim é um prazer enorme, né? Porque eu acho que é o sonho de criança, né? E é o sonho de criança que se consolidou. Então, para mim, na seleção brasileira, foi para mim um prazer enorme. E eu lembro que eu disputei a Copa das Confederações, que nós fomos campeões na África do Sul, disputei uma Copa América e disputei também com a seleção
as eliminatórias. Então tá, olha só, a gente vai dar uma paradinha para entrar no quadro agora Me Ajuda Que Eu Te Ajudo, agradecendo sempre aos patrocinadores, os apoiadores do nosso programa, coladinho ver os comerciais, e aí a gente vem para o terceiro bloco para resenhar mais um pouquinho com o André, com o Marcinho e passar algumas informações referentes a carnaval também. Valeu, o programa Voz do Samba continua já, não sai daí, que tem mais André Santos, mais Marcinho e mais coisa boa no programa. Pensou em moda local e moda sustentável? Pensou o Brechó Oficial Morena Caju, localizado na rua Nossa Senhora dos Navegantes, 2553, na Serraria, em São José. Kika Consultoria, especializada em documentação para veículos adaptados e benefícios para veículos, localizada na rua Presidente Nereu Ramos, 156, Campinas, São José. O telefone para contato é o 3241-7184. Arte dos Orixás. Você que é do axé, tanto do candomblé quanto de umbanda, procure a Michele da Arte dos Orixás e lá você terá as suas imagens personalizadas. O telefone para contato é o 48 991 13 36 10. Você que adquiriu um terreno de posse somente por recibo ou contrato, não esqueça que quem não registra não é dono. Procure agora mesmo a equipe da Terra Firme Consultoria e Assessoria. Eles irão resolver o problema de você em um minutinho. Ligue para o 48 998 45 30 60 ou @Terra Firme Consultoria. Sua empresa, equipe esportiva ou evento precisam de camisetas? A Da Ilha Camisetas tem os melhores preços e os mais variados modelos de camisetas, abadás, moletons e muito mais. Da Ilha Camisetas, desde 2002, estampando a sua marca. Rua Heriberto Rios, 2938, em Barreiros. Telefone 48 3346 0202. Acabou o gás? A solução é Gás Express, com 3 unidades na Grande Florianópolis, uma no Cobrasol e 2 na ilha, uma no bairro João Paulo e outra no Rio Tavares. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 48 988 63 8799. Pensou em gás? Pensou em Gás Express, qualidade e confiança. Salgadinhos da Cris, salgados em geral, bolos, empadões, kits para festas, os mais saborosos da região. Acesse @Salgadinhos da Cris ou ligue 48 984 60 8972. Balcão Mané, localizado na ala sul do Mercado Público, no box 01. Lá você encontra vários pratos especializados em frutos do mar e também o chopp gelado. Lembrando que sempre tem música ao vivo de quinta a sábado. Informações e reservas no 48 30 39 4443. Para você que aprecia uma boa comida de boteco, um chopp gelado, mas gosta de um ambiente climatizado tipo praça de alimentação de shopping, o lugar certo para você é o Boteco do Aurino, no Spot Market, em São José. Boteco do Aurino, manezinho com orgulho. Da Esquina Boteco, litrão de cerveja pertinho do Beira-Mar Shopping, vai dar o que falar. Na rua Demetrio Ribeiro, 12, esquina com Cruz e Souza. Da Esquina Boteco. Programa A Voz do Samba. A tradição e o bom atendimento fazem parte da nossa história. A Sedutora Calçados, 73 anos calçando a nossa cidade. Calçados adultos e infantis, tênis nacionais importados de todas as marcas e modelos. Rua 7 de Setembro, 173, Centro, Florianópolis. Fone 48 3224 3861. É made in Floripa, você pode acreditar. O melhor shopping do Brasil que tá em todo lugar. Vai curtir com a galera no momento a sós. Solta a voz e chama que o shopping é Cairós, é Cairós. Tem festinha lá na praia, é Cairós. Tá gelada a serpentina, é Cairós. É nóis, Cairós. Beba com moderação. A Cambirela Imóveis completa neste ano 39 anos de história no mercado imobiliário. Uma marca com tradição e credibilidade quando o assunto é venda e aluguel de imóveis na Grande Florianópolis. Acompanhamos o crescimento da região, ampliamos nossa equipe e área de atuação, hoje com lojas nos bairros de São José, Palhoça e Florianópolis. Agradecemos a todos os clientes que acreditam na marca Cambirela e tornam nossa imobiliária uma referência no mercado. Cambirela Imóveis, há 39 anos, sua imobiliária na ilha e no continente.
programa A Voz do Samba. Voltamos com o programa Voz do Samba, mais uma vez aqui todos os domingos a 13h, levando um pouquinho das coisas que acontecem na região da Grande Florianópolis, e hoje com esse imenso prazer de ter aqui um jogador da seleção brasileira, um jogador que começou e encerrou sua carreira num clube aqui da nossa capital de Florianópolis, o Figueirense, com passagem pelo Corinthians, pelo Flamengo, por clubes da Europa. Quem está conosco aqui hoje é o André Santos, bater esse papo legal com a gente aqui, e junto com ele, uma das grandes revelações também do nosso futebol catarinense, o técnico, coach, hoje em dia, o Mister Marcinho Luz, que está aqui hoje à frente do Bela Vista, um clube aqui de Florianópolis, que inclusive o Márcio Santos está fazendo parte do elenco. Não são todas as partidas que ele se apresenta em virtude de compromissos profissionais e outros compromissos pessoais, mas ele tá no elenco aí, e acredito que domingo que vem, né, Márcio? Partida final, o homem tem que entrar em campo, né? Então, a gente não tem uma boa notícia em relação à participação do André nas competições, porque o André foi fazer 2 jogos como profissional na Rússia em julho, e o país lá em guerra, a gente não conseguiu fazer a transferência dele. Estamos tentando ainda, junto à CBF, Federação Catarinense, para que pelo menos ele participe do campeonato municipal, mas do estadual ele já não pode mais estar em campo, né? Todavia, o André, a gente tem um projeto que ele vai além da parte de jogo, né? Que é a captação de recursos, a estruturação do clube, dar estrutura para os atletas também, uma comissão técnica ampla, cada um nas suas funções, né? A diretoria com todo o apoio da diretoria. Então a gente também tem bastante trabalho extra-campo, né? E dentro de campo a turma vem dando conta do recado. Então, na verdade, ele só não fez igual o Romário, ele só não tirou o teu lugar de técnico, mas ele tá ajudando a administrar o clube, como o Romário tá tocando uma Ameriquinha lá. Mais ou menos. Então tá. Mas isso aí, tá certo? Tem que trazer a experiência e trazer todo o know-how desses anos de carreira todo em prol de algum clube, tá certo? Mas essa parte como treinador, ele já deu um feedback, não tem interesse não. Então, por enquanto, tá tranquilo, né? Tá tudo certo. Uma preocupação a menos. A nossa parceria aí tem dado resultado, e não é só conquistas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que resultado positivo é só troféu, mas é trabalho, né? Bastante trabalho mesmo. Sendo amador, a gente trabalha bastante, tem nossas reuniões, a gente tem nossas pautas, e a gente procura evoluir. André, a seleção brasileira tem passado por um momento de desconfiança, de descrédito até, eu acho que perto de outras seleções. Eu sempre digo que a última seleção brasileira que jogou com amor à camisa ainda foi de 94. Dali para frente eu posso estar enganado, eu posso estar cometendo até um pecado falando isso para um jogador profissional que teve na seleção, porque eu não estive lá dentro, a gente não está lá dentro, mas a gente como torcedor, a gente tem hoje uma visão de que os jogadores já não assimilam o amor e a responsabilidade e a grandiosidade que é vestir a amarelinha, né? O que tu vê de diferente do momento que vive a seleção brasileira hoje, do momento que tu participou, eu gostaria até que tu comentasse um pouquinho, relembrasse as pessoas, naquele momento que tu estava na seleção, quem fazia parte daquela seleção? Os craques que compuseram os momentos que tu teve com a frente da seleção brasileira, quem é que estavam lá contigo? Olha, na verdade, falar de seleção brasileira hoje em dia é bem complicado, né? Até porque a seleção já está em transição há alguns anos, né? E a gente sempre espera o melhor e a gente acaba nos frustrando um pouquinho pela ansiedade de querer ver o Brasil jogar como na época do Pelé, do Zico, do Ronaldo, de tantos outros craques, né? Do Ronaldinho. Então, para nós, realmente de fora hoje é um pouco frustrante. Não que os outros jogadores que estão lá não sejam craques, porque eles mostram isso em seus clubes, né? A época que eu joguei na seleção brasileira, eu passei por algumas fases na seleção brasileira por ter ficado 7 anos com a seleção, né? Então, joguei com o Lúcio, com o Juan, com o Júlio César, com o Felipe Melo, com o Daniel Alves, com o Maicon. Então, tu pegou o finalzinho da turma de 94 para frente. Exato. Joguei com o Gilberto Silva, joguei com o Zé Roberto, joguei com o Júlio Batista, com o Robinho, com o Elano, com o Kaká, com o Luiz Fabiano, joguei com o Neymar, joguei com o Ganso, joguei com o Pato, joguei com com o Davi Luiz, joguei com o Luiz Gustavo, joguei com... Vou passar o programa aqui falando de todos, né? Mas foi uma transição, então eu peguei um pouquinho do pessoal que estava
encerrando o ciclo da seleção e chegando num novo ciclo, né? Eu fiz parte desse novo ciclo. Na época que eu joguei na seleção, jogavam comigo o Marcelo, às vezes o Adriano, que jogava no Barcelona, às vezes o Felipe Luiz, que estava no Atlético de Madrid. Então, foram esses atletas que fizeram parte junto comigo nesse momento de seleção brasileira. E hoje você ver a seleção brasileira, inclusive... a gente sempre torce por já ter passado lá, né, e saber a dificuldade realmente a magnitude que é vestir a camisa da seleção brasileira. A gente fica um pouco triste porque a gente quer ver sempre resultado, né, positivo. Então, hoje a seleção ela vive um momento que, se eu não me engano, já são algumas Copas do Mundo que a gente não consegue emplacar, né? E resultados nas eliminatórias com times que nós nunca tínhamos históricos de empate, de perder, né? São números que para outros clubes sul-americanos passariam normal, mas para a história da seleção brasileira pesa na hora de fechar um currículo, né, de uma etapa de eliminatória. E né? na verdade, eu acho também que nós brasileiros esperamos muito da seleção brasileira, né? Por estar acostumado com isso, jogar com todo respeito ao adversário, mas jogar contra um Peru, jogar contra uma Bolívia, 7-1, 6-1, 4-0. Então, nós hoje esperamos isso da seleção brasileira. E hoje não acontece mais isso. O futebol evoluiu muito. O futebol evoluiu tanto brasileiro, tecnicamente, fisicamente, no mundo inteiro. Então, hoje os jogadores já estão mais precavidos para jogar contra a seleção brasileira e qualquer outra seleção do mundo inteiro. O mercado se abriu muito, né? Hoje tem jogador da América do Sul na Europa, tem jogador da Europa começando agora a frequentar também o futebol brasileiro, vindo para cá. Então, quer dizer, não existe mais time inocente, né? E não existe mais time maioral. Todo mundo, o futebol está universalizado, né? Não existe mais, não, esse time aqui é pequeno e vai perder a vida toda para aquele. Não, tem hoje o futebol, as fronteiras não existem mais, né, entre os atletas. Né? Eu acredito muito nisso, né? O Marcinho pode falar melhor que eu, que é treinador também. O futebol hoje, além de estar muito dinâmico, o futebol está aí. E realmente aquele que estuda um pouquinho mais, aquele que descansa um pouquinho mais, aquele que se aperfeiçoa um pouquinho mais, eles estão sempre à frente. Eu sou um cara muito fã do Guardiola, um cara que eu acompanho, é referência para mim como treinador e é um cara muito vitorioso. E também hoje, um que está surgindo também, que jogou comigo, o Arteta, que é treinador do Arsenal, é um cara também que tem estudado muito e tem feito coisas diferentes para o futebol. Então, são pessoas assim que eu procuro seguir e ver o quanto o futebol evolui a cada dia, a cada temporada. Marcinho, pergunta para os dois podem responder. O futebol hoje em dia, ele deixou de ser mais individual e ele passou a ser mais técnico, por isso que é um futebol mais seco, a gente já não vê tanta liberdade, disponibilidade para o atleta usar a criatividade dele, porque ele é obrigado a dar 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ou isso vai de treinador para treinador? Eu acho que o formato que a gente foi buscar na Europa, ele é muito errôneo, né? Antes a gente jogava no futebol de 70 metros, a gente joga um futebol de 30, se defendendo a todo momento. A gente tem medo de errar, né? E isso tirou muito o brilho do nosso futebol. Acho que a gente tinha que ter procurado o modelo de Europa de estrutura, das maneiras corretas de fazer as coisas, de seriedade, não de modelo de jogo. Porque a Europa vinha buscar nossos atletas dribladores. Os atletas hoje não podem driblar, eles têm que ir na beirada do campo tocar para o meio, tocar para trás, lá para o zagueiro transferir 70 metros a bola, se ele está ali do lado, né? Eu gosto um pouco do futebol, do trabalho do Arteta, acompanho um pouco. Todo mundo, o André falou do Guardiola, não é um cara que eu sou muito fã, enfim. Mas a gente teria que ter mudado isso, sabe? A gente, com esse formato que a gente foi procurar da Europa, de modelo de jogo, a gente perdeu camisa 10, a gente perdeu camisa 9. Que eram sempre os nossos caras que decidiam os jogos pra gente. Para mim, até a seleção de 2006 foi a melhor que eu vi. Melhor que a de 2002, inclusive. Né? Vi muitos jogos da seleção de 82, brilhante. Brilhante. Desculpa te contar, que aliás a seleção de 82 é considerada pela Crônica Mundial a melhor seleção daquela Copa sem ter sido campeã. Sim, né? Eu sou fã da seleção de 82 e da de 2006. Brilhante. E o nível do futebol com isso caiu muito. Matéria-prima caiu muito. Se tu pegar os 30 atletas que disputaram o melhor do mundo com o Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e pegar o de hoje, é um absurdo, pô. Tu vai pegar 30, mas 30 fera.
30 top de linha. E tinha mais 30 fora ainda que não estavam na lista. Tinha mais 30, mais 60. Tu pega os 30 hoje, não tem como, sabe? É claro, não é questão de ser saudosista. É questão, eu estudo, eu estudei. Às vezes as pessoas vê um lance bonito, vê carregando demais a bola. Futebol que a gente tocava, meio toque. Né? O time do Santos era assim. Atacava em velocidade, não era contra-ataque, porque dava meio toque na bola. Tinha um cara que era genial que prendia, Neymar. Né? Nós sempre tínhamos isso na seleção brasileira. Cada posição da seleção tinha 5. O André agora relembrou 4 caras que disputavam a posição com ele. Felipe Luiz, Adriano e Marcelo. Um no Atlético de Madrid, um no Real Madrid e outro no Barcelona. Né? Aquele time do Santos também que tinha Neymar, Diego e a época do Santos também, né? Tinha. Três meninos novinhos que eu jogava. Bola, né? Não, nem era o Neymar na época, era quando eu jogava aqui no Figueirense, a época que eu estava jogando, que era o Márcio Goiano na zaga, Clebão, Geovânio, então Sérgio Manuel, na época do Santos era Elano, Renato, Robinho, Diego, Léo, lateral esquerdo. Putz, era um timaço, era um super time. O Santos tinha acabado de ser campeão brasileiro nessa época. Pois é, e aí, Marcinho, tu estás falando dessa questão da gente se hoje referenciar pelo futebol europeu. Sendo que os nossos técnicos da seleção brasileira continuam sendo brasileiros. Eles perderam a brasilidade na hora de botar o time em campo? Ou será que a gente vai ter que buscar um técnico de fora para reensinar a gente a jogar futebol? Mas a questão está nos gestores dos clubes. Os gestores foram buscar isso fora, não foi nem os treinadores daqui, né? O Luxemburgo, ele foi visionário. Lá no time do Bragantino, ele fazia tudo isso que os caras fazem hoje, pô. Só que o que o futebol mudou? Da parte do Luxemburgo, a nomenclatura. Era atacante de lado, liberado, hoje é extremo. Então, no Luxemburgo já havia lá atrás formas diferentes. O Felipe Luiz tem 2 jogos pelo Flamengo. Mas ele já mostrou em 2 jogos que ele tem uma capacidade enorme de utilizar o campo. De pressionar lá na frente, colocar o time à frente. Tem risco? Tem. Mas é a proposta dele de jogo. Mas era os times comandados pelo Tele Santana, né? Fazia 4, tomava 3, mas ganhava. Né? O Tele tinha essa característica, o Tele ia para cima. Eu não consigo hoje... Claro, eu sou o Marcinho do treino de futebol amador. Mas eu não consigo ver os caras profissionais dando entrevista. A gente tem que aprender a sofrer. A gente tem que aprender a jogar sem a bola. Não consigo isso. Eu nunca disse isso no vestiário, no amador. Se a moçada, perdemos a bola lá, já pressiona os 3 próximos que estão na frente. Meu time tem que estar lá dentro do time do campo do adversário. Eu prefiro correr o escolar do que trazer os caras para o meu campo. Pô. Só que os caras têm um salário, querem proteger alguém, enfim. N fatores que o futebol profissional, o André, mais do que pode falar. São coisas que a van filosofia não sabe, né? Tem coisas e coisas, né? Como diz o Manezinho, tem coisa aí. André, mas aí voltando à questão da seleção. Essa seleção de hoje, essa rapaziada nova que está tocando a seleção ali, eles têm vontade de ser jogador de seleção ou eles estão amarrados em outros propósitos? Não. Então, como a gente diz hoje em dia, a turma do concurseiro, que o cara passa no concurso, mas não quer ser aquilo ali. Só vai para ali até conseguir passar no outro concurso. São concurseiros ou são jogadores que gostam realmente de serem convocados e fazem questão de jogar com a amarelinha? Não, estar na seleção ali para um brilho, dá para ver que realmente eles querem estar com a camisa da seleção. Eu sou amigo de vários que estão lá, do Rodrigo, Vinícius Júnior, Andrés Pereira, entre outros, que eu sou amigos também, e a gente vê que realmente seleção brasileira para eles é o ápice do futebol. Eles amam defender a seleção brasileira, até porque eu acompanho todos extra-campo, né? Eu vejo as postagens, eu vejo o quanto eles falam bem da seleção brasileira, querem estar nesse ambiente de seleção brasileira, o Hendrick agora vindo, esses meninos do Palmeiras também, o Estevão. Então, tipo assim, meninos que querem realmente fazer. Eu acho que o momento da seleção é um momento de transição. É claro que é difícil, porque o momento da seleção vem passando por muitos tumultos. Primeiro que iriam contratar outro treinador, não chegou, aí assumiu um interino, que foi do Fluminense, depois iriam vir de Madrid, que era o treinador, aí é muita notícia fora, é muita notícia extra-campo, depois assume o Dorival. Então, assim, é difícil até para os atletas que são convocados
ele vê, poxa, a seleção brasileira está passando por isso, sendo que a seleção brasileira era para estar montada. Não tem como você ganhar uma Copa do Mundo, montar uma equipe em 2 anos, em 1 ano. Poxa, se você vê as grandes seleções, a Alemanha, a Espanha, França, eles estão com treinadores ao longo do tempo. Isso é um trabalho. O Marcinho é treinador, ele sabe. É difícil você implantar um trabalho em atletas que cada um vem de um clube, porque você não tem tempo hábito para treinar, para você saber como um outro joga. Você tem que ir ali, o Brasil vai jogou essa semana, aquela convocação, você treina 1, 2 dias, descansa do voo, treina 1, 2 dias, vai pro jogo. É aquele tradutor do time da Turquia, tentando conversar com todo mundo, fazer todo mundo se entender, é isso? E tem que se entender, há pouco tempo. Por quê? Porque tem milhões de pessoas querendo torcendo por eles, né? E é muito mais fácil, né? Dado as devidas proporções e o respeito, tu renovar um novo ciclo de uma seleção peruana que tem 1 ou 2 jogadores de destaque do que tu renovar uma seleção brasileira que esses atletas novos começam a ser cobrados pela referência dos atletas anteriores que passaram lá, que tinham uma qualificação muito boa. Então ocupar a vaga de um jogador como o Ronaldo Gaúcho, como o Ronaldo Nazário, como o Roberto Carlos, tu vai ter uma cobrança totalmente diferente do que tu entrar para uma seleção da Bolívia, tu entrar para uma seleção do Peru. Porque todas as seleções foram muito vitoriosas, né? E daí quando você entra para fazer esse trabalho no lugar desses grandes atletas que foram referências brasileiras, sem dúvida alguma é sempre muito mais difícil, né? E aquilo, se você tem uma seleção que não está realmente definida com um treinador e um propósito de jogo ou um propósito de trabalho para que possa focar no objetivo que é a Copa do Mundo, realmente é muito difícil, vai passar por muita dificuldade. Essa é a minha opinião como ex-atleta profissional, a minha opinião, enquanto não definirem isso, vai ser muito difícil o Brasil ganhar uma outra Copa do Mundo. E ainda mais a gente tem um craque hoje na seleção brasileira. Antes nós tínhamos 10, antes tínhamos 12. Hoje nós temos um que se chama Neymar. E esse Neymar hoje está fora da seleção brasileira por lesões. Legal. Gente, olha só, antes de nós encerrarmos o programa, eu quero passar aqui para vocês o seguinte. Há alguns dias atrás aconteceu aqui em Florianópolis o CONASAMBA, o Congresso Nacional de Samba e Carnaval do Brasil, o maior congresso do Brasil nesse segmento. E, na oportunidade, quem esteve aqui conosco também palestrando foi meu querido amigo Milton Cunha. Tem algumas imagens aí, que eu estive nos 3 dias de congresso lá, o Milton Cunha esteve conosco aqui. E ele é o presidente e teve a inauguração no final de semana passado no Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas. Foi inaugurada no Rio de Janeiro, inclusive. Aí está ele junto com a Solange, que é a presidente há 20 anos da Mocidade Alegre, da Escola de Samba lá do Rio de Janeiro. A Solange de São Paulo, aliás. A Solange esteve aqui conosco. E aí tem um videozinho da inauguração da inauguração da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, que o presidente é o Milton Cunha. Dá uma olhadinha aí. Oi, seguinte, vocês sabiam que agora existe uma Academia Brasileira de Artes Carnavalescas? Pois é, fica no centro do Rio de Janeiro e assim como a Academia Brasileira de Letras, os homenageados também têm assentos vitalícios. Presidida pelo babilônico Milton Cunha, o local irá reunir o saber do carnaval de todo o Brasil, seja ele das escolas de samba, dos blocos, coretos ou bailes. É um sonho da vida inteira, meu e da Célia. A gente sonhava, vamos abrir uma academia, vamos reunir pessoal que faz ateliê, notório saber de pesquisa, né? Porque tem uma coisa do Episteme Ziriguidum, a reunião de saber. E aí você tem a academia, a universidade, os músicos de Maia, mas tem também uma galera da Praxis, do ateliê. Então, assim, o que a gente queria era uma academia inclusiva, era uma academia que reverenciasse a ancestralidade, o saber do povo preto, porque é deles o lugar de fala. Então, é uma academia essencialmente 80% é preto e é sambista. Então, são pessoas que podem falar em nome do samba, em nome dos seus ancestrais. Vai funcionar de terça a domingo, só fecha a segunda, para reunião administrativa e de manutenção. Então, muito curso, muita palestra, muito debate, muito filme, muita chapelaria, adereçaria, batuque, curso de percussão, curso de dança. É assim, isso aqui não vai parar nunca. De terça a domingo vai bombar. De 10 da manhã
às 10 da noite. Venham, porque aqui vai ser sempre a casa do sambista. Tá aí, então está inaugurada a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas no Rio de Janeiro, mais um ponto turístico para quem gosta de carnaval, para quem gosta do maior espetáculo a céu aberto do mundo, que é o carnaval, que é uma indústria do carnaval, é um evento que gera emprego, que gera renda e que tem que ser sempre muito respeitado. E eu tenho aqui como... Aliás, o carnaval me tem e o samba como um soldado, defensor sempre dessa cultura. E por falar em carnaval, a semana passada também teve as eleições, como eu comentei no bloco passado, e durante a semana, antes do domingo, que foi dia da eleição, a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis fez uma sabatina convidando todos os pré-candidatos, todos os candidatos a prefeito de Florianópolis para participar. E, obviamente, o prefeito Topazio, que foi o vencedor da eleição, teve lá também na quinta-feira da semana das eleições, participando. Todos os candidatos assinaram uma carta compromisso redigida pela Liga, se comprometendo com algumas reivindicações que a Liga fez. E aí, como o vencedor foi o Topazio, nós temos aí as imagens, então, da sabatina que foi feita com um prefeito reeleito de Floripa. Tá aí, essa foi a sabatina que participou aí o prefeito eleito Topazio, junto com o Joel e toda a diretoria da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, onde foi apresentadas as reivindicações, alguns compromissos que a Liga gostaria que o atual prefeito, que agora vai assumir em janeiro, pudesse se comprometer e dar seguimento dentro das possibilidades e fazer com que o nosso carnaval, a cada ano que passe, volte a crescer. Olha só, a gente vai encerrar o programa de hoje. Quero agradecer muito, muito, muito a presença e a audiência de cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoe o restinho de domingo. Que São Jorge Guerreiro guarde e proteja o caminho de cada um de vocês. Marcinho, tuas considerações finais. Um abraço, obrigado pela presença, irmão. Sucesso na tua caminhada. Espero ainda te ver como técnico do Figueirense. Obrigado, Serratini, pelo convite. Parabéns pelo trabalho, né? O único programa que dá voz ao samba realmente no Brasil hoje, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho, cara. Foi um prazer realmente. Deixar aí um abraço a toda a comunidade do Bela Vista. Estamos empenhados e muito em buscar todos os objetivos do clube. Valeu, querido. Obrigado. André, foi um prazer enorme ter a tua participação aqui na nossa TV, no nosso programa. Que tu tenhas êxito dentro do teu projeto, não só no Bela Vista, mas em tudo que tu propõe fazer no teu segmento, desde que tu pendurou a chuteira, literalmente, né? A ti, a tua família, que Deus abençoe sempre os teus caminhos. E quando tu quiseres, a casa está sempre à disposição. Fico muito feliz, muito obrigado. Excelente programa, Serratini, é um prazer enorme. E vim aqui, em nome do Bela Vista, né, trazer uma camisa para você aqui, ó, do André Santos e também do Bela, o nosso projeto, né, que a gente tem lá. Um presente para você e muito obrigado pela oportunidade. Essa é a nossa camisa. Esperamos já esse ano que a gente possa trazer o título estadual, mas esse é um projeto muito bacana, muito audacioso, pelo Marcinho, pelo Michel, nosso presidente, pela comunidade do Bela Vista, pelos torcedores, que é sempre um prazer estar fazendo parte desse trabalho, desse projeto, e esperamos ser vitorioso, assim como nós fomos na seleção, assim como nós fomos Corinthians, Flamengo, respeitando sempre a instituição, que é o Bela Vista, que as pessoas que estão lá pela instituição e prezam aquilo, e nós vamos chegar com muito carinho e muito vitorioso, se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, irmão. Eu que agradeço. Foi um prazer. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Até domingo que vem. Semana que vem tem samba, hein? Tem música ao vivo. Um abraço, fiquem com Deus. Bom restinho de domingo para todo mundo e continuem com a nossa programação.